Eu lembro que um dos elementos centrais na questão do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a integração, a proposta que Hugo Chávez trouxe ao Lula de integrar o Brasil na Telesur, que era aquela proposta belíssima do Hugo Chávez, né, de criar uma televisão latino-americana, e que o Lula não topou, né? O Lula não topou, né? Ele preferiu, enfim, colocar mais energia na TV Brasil, mas que era uma coisa importante ter a TV Brasil forte, mas não deu importância para aquela ideia tão abrangente e tão pátria grandina que era a ideia do Hugo Chávez. Aquilo ali já foi um elemento bem difícil. E outra questão também, que já no primeiro governo Lula a gente observou, é uma certa rendição, né, do governo aos grandes meios, principalmente a Rede Globo. E desgraçadamente, né, agora, de novo, a gente vê o Lula dando entrevistas exclusivas de novo para a Globo, quer dizer, puxa vida, né? A mesma emissora que tanto fez para o golpe de 2016, né, que tanto... Então, é muito difícil da gente ter alguma perspectiva positiva, né? Porque uma comunicação verdadeiramente que pudesse ser uma comunicação que se entranhasse na vida dos brasileiros, ela tinha que ter uma pegada de uma comunicação de massa, né? Porque para vencer a Globo e a Record não vai ser com arminha de rolha, né? Como diz um professor meu, que nós vamos conseguir. A gente precisa de uma comunicação de massa, né? De um espaço que a gente chegue, e também a gente precisaria ter digamos, um certo cinturão, né? Além de ter uma emissora que fosse de comunicação de massa, um cinturão dessa comunicação independente, alternativa, popular, comunitária, né? Que tanta importância teve nesse processo de resistência que nós vivemos nesses últimos anos, e que, aparentemente, não sei qual é que vai ser a importância que esse governo vai dar para essa mídia, né, que resistiu bravamente, que resistiu de maneira solitária, né, porque sem recurso, né, de forma... Então, eu não tenho muito grandes perspectivas. Então, se esse governo não aprendeu com o fracasso da comunicação lá atrás, nós não teremos grandes chances, porque hoje, vocês sabem, o governo Bolsonaro, para fazer a campanha dele, ele simplesmente utilizou as mídias sociais, né? Através do Twitter, através do WhatsApp, do Facebook, ele não usou a grande mídia, né? Então, eles têm um know-how, eles têm um saber fazer que é muito importante. Inclusive, hoje, que ele está nos Estados Unidos, que ele não é mais presidente da República, essa comunicação continua de maneira absurdamente eficaz, produzindo mentiras e botando a população, armando a população com essas mentiras para acontecer o que aconteceu agora no último dia 8. Então, assim, não se pode subestimar isso, né? E não sei, agora com o secretário Paulo Pimenta, é jornalista e tudo, mas da sua caminhada, né, até aqui, desde as discussões que nós temos feito em todo o Brasil e com eles, muitas vezes, no primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, segundo governo Dilma, que a gente sempre está nos espaços discutindo, porque a gente quer ajudar, né, que a coisa aconteça, mas a gente não vê o negócio ir para frente. Então, eu sou cética, bastante cética. Tu te lembrares, nos primeiros governos petistas, em que essa rede sempre existiu, né? Nós que fazemos comunicação popular, alternativa, comunitária, independente, nós existimos há anos, né? E estamos sempre produzindo coisas no interesse da nação, no interesse do país, né? Independentemente de ser petista ou não ser petista, né? A gente quer que a informação circule, que a população tenha acesso à informação de qualidade, informação veraz, né? E não mentiras. E a gente sempre existiu. E nos primeiros governos, a gente viu que a aposta do governo foi em nomes específicos, né? Algumas figuras do campo de Rio e São Paulo, como sempre acontece, né? Parece que sempre tem que centrar em Rio e São Paulo, como se o resto do país não tivesse gente capacitada ou importante, né? Então, centrou ali em alguns grandes nomes do jornalismo que saíram das grandes redes
e começaram a atuar dentro dessas redes, das redes sociais, o YouTube, etc. Então, eu acho que vai ter que ter edital para esses espaços, vai ter que ter atenção, mas, principalmente, a gente vai ter que ter esse acesso, né? E eu continuo dizendo o seguinte, só a comunicação comunitária, alternativa e popular, ela não dá conta, porque a comunicação de massa ela é fundamental, porque, assim, uma informação que sai hoje, se não na Globo, mas em uma rede qualquer, através de uma grande mídia, essa informação ela chega imediatamente nas pessoas, né? E no caso da gente, que faz comunicação regional ou mais independente, comunitária, essa comunicação chega num núcleo pequeno de pessoas e ela tem sua importância. Mas é como eu sempre digo, né? Se a gente tem que tomar a Globo, né? A Globo, que eu digo, a estrutura Globo, né? Essa emissora de massa que chega em todos os lugares, em todos os cantos do Brasil. Mas eu creio que a lógica das redes sociais ela é uma lógica diferente da lógica da comunicação pelos meios de comunicação, seja de massa, seja comunitário, né? Existe aí um campo da comunicação no qual nós da esquerda somos absolutamente somos ineficazes, absolutamente ineficazes. E a presença do Janones naquele momento ali, em que ele, de uma maneira talvez desesperada, né, entre aspas, para poder vencer aquela estrutura da mentira que rolava solta ali, ele usou daquele artifício. Não sei se esse é um artifício que a gente deve usar nos 4 anos de mandato, né? Creio que não, né? Eu creio que nós temos que trabalhar com a informação real, né? E aí a gente tem que usar toda essa estrutura que hoje as novas tecnologias têm a nosso favor. Mas aí nós vamos precisar de gente capacitada, de uma proposta, de um projeto para isso, né? Porque os caras da direita, eles têm um projeto. Os caras têm um projeto. Tem um projeto delineado e que está em andamento. Essa é a loucura. Eu participo de alguns grupos bolsonaristas e eu vejo todo santo dia são 500, 600 postagens em que 90% é mentira, mas que são absolutamente passíveis de ser críveis, porque eles usam elementos da verdade, ali eles inoculam a mentira e a pessoa, né? Então, segue sendo uma comunicação extremamente eficaz e ela faz esse caminho por essas redes familiares, né? Redes de amigos e tal, que são redes de confiança, e que nós da esquerda talvez ainda tenhamos que trabalhar um pouco com isso. Eu creio que essa estratégia do Janones ela serviu na eleição, né? Porque ali era um momento dramático, talvez, mas eu não creio que ela sirva para a nossa vida cotidiana. Né? A nossa vida cotidiana ela teria que trabalhar a mentira, contra a mentira, a verdade. Mas para isso também não é só a comunicação, né, Cristiane? Isso aí nós precisamos de trabalho de partido político, nós precisamos de voltar a nos relacionar com as comunidades, com as pessoas, né, com uma comunicação também cara a cara, que é uma coisa que já não existe mais praticamente. Então, assim, é uma série de elementos que tem que ser amarrados para a gente construir uma política de comunicação. E eu não vejo essa política de comunicação sendo construída. A impressão que eu tenho é que velhas práticas de comunicação vão sendo usadas atabalhoadamente sem que se sente e se discuta efetivamente essa política, entendeu? Então, eu não sei exatamente qual é a proposta, por exemplo, do Paulo Pimenta. Eu não vi essa proposta aparecer. E no próprio governo Lula, na eleição, como o grande mote da eleição era derrotar o fascismo, também não apareceram as propostas. Então, de certa maneira, nós demos um cheque em branco, né? Porque a proposta concreta nós não temos na mão. E não temos e ainda não temos. Mas Elaine, são só 20 dias de governo. Sim, são 20 dias de governo, mas um projeto de poder a gente não tem depois que a gente pega um governo. Um projeto de poder a gente tem ao longo da vida, né? Qual é o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores ou desse pool, né, de partidos que deram a vitória ao Lula? Esse projeto é que nós temos que ter, porque a direita tem. Né? É aí onde que eu pego pesado, às vezes, na crítica, porque me dá um certo desespero. A direita tem, e é eficaz. Né?
Qual é a proposta do Ministério das Comunicações para essa situação, para esse conglomerado de comunicação, né, que o Brasil tem como um país, como nação, Correios, não sei o que lá, porque a comunicação em nível de ministério, ela não é só a comunicação, é outra, né, muito mais, né? Então, assim, isso tinha que estar interligado, por isso que eu te digo, tem que ter um projeto, né? A EBC sozinha dá conta? Não dá, né? A EBC sozinha não dá. Qual é a proposta da EBC para expandir essa comunicação, para tornar essa comunicação a comunicação de massa? Né? E isso eu não sei, nós não sabemos. Essa é a questão, né? Então, eu lembro, aqui volto a falar do Chávez, porque eu acho que o Chávez, quando assumiu o poder na Venezuela, ele assumiu o poder, que é diferente de assumir o governo. Ele tinha um projeto de poder, e no projeto de poder do Chávez, a comunicação era central. Tanto é que a primeira coisa que ele começou a articular foi a criação de emissoras de televisão de massa. Então, ele criou a Telesur, que foi uma emissora latino-americana, mas ele criou outras emissoras de televisão dentro da Venezuela. E lembrem, a Venezuela é um país desse tamanho, perto do Brasil, né? Criou várias emissoras, inclusive uma delas, a VTV, que era uma emissora cujo papel dela era reproduzir em nível nacional, portanto, em nível de comunicação de massa, a produção dos grupos de comunicação comunitária que existiam por toda a Venezuela. Então, o pessoal produzia lá no estado de Zulia, lá quase nos Andes, um vídeo sobre qualquer coisa e mandava para a VTV e ali passava em nível nacional. Então, assim, olha só, o Chávez fortaleceu a mídia comunitária popular, fortaleceu no sentido de que deu as condições, criou uma lei nacional que dava as condições materiais para que esse pessoal produzisse com qualidade e deu um espaço para que essa produção pudesse circular nacionalmente. Então, isso é um projeto de comunicação, né? Articulado ligando todos os fios. Nós aqui não, a gente ataca, né? Vai atacar de um lado aqui, a EBC agora está com pessoas legais, e é verdade, é maravilhoso a gente ter pessoas como essa comandando a EBC quando tivemos esse horror todo, né? Mas se não tiver articulado num projeto, e um projeto nacional, vai ser isso aí que nós estamos vendo, nós vamos ficar brigando entre nós para ter a pauta, enquanto que a pauta vai para cá ou vai para lá, ou um ou outro jornalista mais famosinho do Rio e São Paulo que vai abocanhar aí a parte maior da grana, ou coisa assim, entendeu? Então, é nesse sentido que eu exijo, né, dos companheiros que estão hoje na condução da comunicação, de que tenha um projeto de poder para que a comunicação pare de ser a prima pobre, né, a Cinderela lá na cozinha limpando o chão. A comunicação estratégica, meu Deus do céu, nós perdemos o país. De novo, o Chávez, quando ele cria já em 2004, logo em seguida, ali depois do golpe que ele sofreu também, essa lei Resorte, que é uma lei de regulamentação. Eu não sei se vocês se lembram que quando foi fechada a RCTV, que o Chávez foi lá e fechou e tirou a concessão da RCTV, e que foi uma comoção mundial, o ditador, censura na Venezuela, e um monte de gente, inclusive a esquerda liberal latino-americana e brasileira, várias vezes chamou o Chávez de ditador por ter fechado a RCTV. Só que é o seguinte, bicho, tu vai lá na lei e está escrito lá na lei o que a emissora de televisão que tem uma concessão do Estado, portanto, ela não é uma coisa privada, né? A televisão não é privada, ela tem uma concessão do Estado, ela é privada como empresa, mas ela tem uma concessão pública. Ela vai lá e faz um monte de coisa contra a lei. O que o Chávez fez? Usou a lei, tirou a concessão. A RCTV nunca foi fechada, como muitos brasileiros aqui até hoje acreditam, censura. Ela não foi fechada, ela perdeu a concessão pública. Continuou atuando muito tranquilamente, fazendo as falcatruas delas e os golpes e as mentiras pela internet e outros veículos, né? Então, se tu não tem uma regulamentação, aí o que tu tem? Tu tem uma terra sem lei, não pode,
né? Se a gente fosse usar as nossas leis que temos hoje, as nossas leis são horríveis, capengas, que não existe uma regulamentação, como tem a lei Resort, a lei da Argentina, que também é uma lei de comunicação que pega tudo. A nossa são várias leis que pegam uma coisa, outra coisa, outra coisa. É um mosaico. Mas mesmo se a gente pegasse essas leis, a gente teria condições, sim, de responsabilizar emissoras como a Globo, como a Record, como a Jovem Pan, como tantas outras, que disseminam mentiras, porque estão contra essas leis. Mas também não é ninguém que se dispõe a fazer esse combate, né? E se vocês prestarem bem atenção, o Bolsonaro, ao longo dos 4 anos, fez esse combate. Eu sempre dizia aos meus amigos aqui que nós sempre fazíamos atos aqui no calçadão de Florianópolis contra a Globo, contra, enfim, tudo aquilo que a Globo representa, né? E nós nunca conseguimos tocar o coração das pessoas. E o Bolsonaro, nos 4 anos de governo, ele conseguiu fazer com que mais de 30 milhões de pessoas acreditassem piamente que a Globo é do capeta, né? Embora ele nunca tenha tocado na Globo. E há poucos dias antes de sair, renovou a concessão. Então, o cara faz um discurso contra a Globo o tempo todo, contra os jornalistas, contra todo mundo, mas nas internas mantém, né? Então, veja como... Por isso que eu digo para vocês, os caras sabem o que estão fazendo, né? E nós não conseguimos sequer fazer com que essas pessoas cumpram a lei. Então, a regulamentação não é censura, a regulamentação é organizar o galinheiro, né? Porque senão a coisa fica, cada um faz o que quer, e não é assim, né? Tem um país, tem uma nação, tem um governo, tem que ter uma legislação, e essa legislação tem que ser cumprida, e se não for cumprida, tem que assumir a responsabilidade por isso.